Vídeo. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou os céus e a terra, o macro, o microcosmo, as dimensões espirituais do mundo e universo paralelo. Nós fazemos parte desse tudo, que foi criado unicamente pela Tua Palavra. Não precisou Deus, Pai Todo-Poderoso, amassar barro e fazer o homem, não. Ele ordenou, faça-se e tudo se fez. E colocou no mesmo dia o macho e a fêmea neste corpo, que é o homem. Nós agradecemos por nós existirmos nesse universo. Nós fazemos parte dessa vida. E a certeza da vida eterna, porque nós somos eternos. Nós sabemos que além dessa existência, a vida continua. E nós continuamos mais vivos do que nunca. Jesus nos provou. Damos graças a Ele por mais este dia, mais esta oportunidade, porque neste momento, em Seu nome, nós estamos iniciando mais um estudo básico do GCACEL. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, em sua segunda parte, capítulo 8, onde fala sobre mediunidade. Hoje nós vamos falar de dois tipos de mediunidade. Nós sabemos que é sonambulismo. A segunda, eu não tenho ideia que tipo de mediunidade seja, mas é uma coisa que se manifestou, pelo menos uma vez, que nós sabemos, né? Como sempre, né? Primeiramente, nós vamos cantar uma música. Como nós estamos falando de Jesus, né? Vamos cantar a música que é a Nova Era. Três horas da tarde, quando Jesus expirou, toda a terra tremeu, e o céu, o véu do tempo rasgou. Pai, tudo está consumado. Assim Jesus clamou, acabou-se o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. Acabou-se o tempo do sacrifício, o inferno eterno fechou. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Começou a nova era do Evangelho do amor. Não importa que eu seja o Papa, o apóstolo, bispo ou pastor.
maior unção é ser amigo de Jesus, o Senhor. Não importa que eu seja o Papa, ser apóstolo, bispo ou pastor, a melhor unção é ser amigo de Jesus, o Senhor. Durante 40 dias o Mestre manifestou com poder e grande glória, para o céu ele voltou. Mas Jesus venceu a morte para sempre, o medo acabou. Mas Jesus venceu a morte para sempre, o medo acabou, o medo acabou. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Damos graças a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Por Ele nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Através do Teu Evangelho, na luz da doutrina dos Espíritos, nos libertou da senzala, que nós chamamos de igreja. Hoje, nós, pelo seu ensinamento, pela sua orientação, nós pregamos o Evangelho verdadeiro, não como a igreja prega, mas da maneira que eles nos ensinou. O Evangelho sem competição, porque competição é duelo. Duelo foi deletado da nossa existência. Duelo é egoísmo, é orgulho. Evangelho sem medo, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito. Porque o preconceito ele separa em vez de unir. O Mestre de Nazaré nos ensinou que reino dividido não subsistirá. Meu irmão, principalmente você evangélico protestante, a Igreja Católica, pelo que eu sei, já tem 5 divisões, né? Mas o evangélico protestante perdeu a quantia, já tem milhares muito mais de 1000 movimentos, já chega a milhões. A igreja é o ministério mais dividido. Dividido é impossível vencer. Só unido, a união, a unificação que nos pode salvar. Esse é o nosso propósito, porque nos foi revelado que a sabedoria de Deus é a unificação, é a união. O exemplo é do grão de areia. O grão de areia é a centelha, é a partícula mais menor do universo, é uma das partículas mais menores do universo, né? Porque o átomo também é bem menor. O grão de mostarda também é menor, né? Mas o grão de areia, diante de uma montanha, é insignificante. Mas sem este grão de areia, aquela montanha não existiria. As praias não poderia ver de milhões de quilômetros no espaço, enxerga as praias iluminadas
pela luz do sol por causa do grão de areia. A Lua, a milhares de quilômetros do planeta Terra, podemos ver ela por causa da unificação dos grãos de areia. As estrelas que estão a milhares de anos-luz do planeta Terra, podemos ver ela também por causa da união do grão de areia. A luz reflete no grão de areia, então nós podemos ver. Então, meu irmão, se nós, religiosos, se nós, religião, nos unirmos, porque o propósito é o mesmo, meu irmão. O católico segue a Deus e a Jesus. Os evangélicos protestantes seguem a Deus e a Jesus. Inclusive, o batismo deles, das milhares de igrejas, todos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa a mesma Bíblia, pega o mesmo nome de Jesus, mas não se une. A família de Abraão, que é a família que mais dá mau exemplo, toda a eternidade, toda a existência da humanidade, porque os filhos de Isaac, que é os descendentes da Arábia Saudita, dos muçulmanos, os filhos de Ismael, os filhos de Isaac é o filho de Israel, filho dos judeus. Vocês são irmãos. Ismael, descendente, os muçulmanos, é o filho mais velho de Abraão. O filho mais novo é Isaac. Vocês são família. Como é que vocês querem construir a paz matando? Vocês não obedecem a Moisés? Qual é os 10 mandamentos que Deus, não foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram enviados por Deus. Por que vocês não obedecem o 5º mandamento? Por que a Igreja Católica não obedece os 10 mandamentos? Está errado, hein? Deus não está certo, vocês é que estão certo. Porque no catecismo da Igreja Católica prova que Adão e Eva é o primeiro casal. E não é. Nós provamos isso. Os Espíritos da Verdade dizem que Adão e Eva existiu, mas não foi o primeiro casal. Você compreende, né? Então, você se está pela primeira vez na nossa página da internet, escreva aí. Nós não somos igreja, não somos uma nova religião. Nós somos um grupo de estudo. Somos ecumênicos. Nós pregamos o Evangelho de Jesus. Meu irmão, se nós unirmos, o católico fica na sua igreja. O evangélico continua a ser evangélico, mas sem separar, meu irmão. Vamos nos unir. Nossos irmãos, banda da candomblé, chituísmo, o bandido. Somos filhos, somos uma só família. Unidos nós venceremos. Você, católico, prega o evangelho sem desviar do evangelho. Mas prega o evangelho, não prega o homem, não. Não prega a igreja, para de pregar a igreja. Nosso irmão evangélico protestante, para de pregar que Jesus vai voltar. Porque ele já voltou, meu irmão. Você não leu o evangelho? Nós mostramos para você. Para de elogiar, de dar poder para essa figura de Satanás que não existe. Foi a igreja que criou. Pregar o inferno eterno. O inferno eterno é criado pelo homem, porque Deus é amor, nada existe fora desse amor. Deus não pode ter criado o inferno eterno, porque Deus não perdoa, mas também não condena, porque Ele não vê nós em pecado. É aquele exemplo que nós dá. Uma mãe que tem um bebezinho no colo, ela bate nele porque ele faz a sua necessidade nas fraldas, ela não faz, porque ela sabe que ele não sabe o que está fazendo. É o que Deus pensa de nós. Nós temos 3 estudos. O estudo do Evangelho no Lar, do GECACEL. GECACEL quer dizer Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. É o nome do nosso grupo. Mas o nosso endereço na internet, percebe? Se você quiser comunicar conosco na internet, é Caminho do Amor Francisco Pedro Semente de Luz. Mas o nome do grupo, porque nós somos o grupo. Jesus é o caminho. A semente de luz é Jesus, é o Evangelho. Você compreende? Então escreva aí, nos ajuda. O Google diz que nós já passamos de 110.
seja um, escreva aí, faça um questionamento, faz uma pergunta, nós respondemos, vê que de vez em quando nós faz estudo respondendo. O último reunião pública que nós fizemos, nós respondemos 2 perguntas. Agora agora é estudo, então nós estudamos sobre mediunidade. Hoje nós vamos falar de 2 mediunidades. Eu falei dos 3 estudos, né? Evangelho segundo, Evangelho no Lar do G.K.Cel. Nós estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurado os misericordiosos, porque dele é o reino do céu. Hoje, a reunião pública que já está no YouTube, né? Hoje nós vamos colocar no Facebook, hoje ou amanhã, conforme tivermos oportunidade, nós vamos colocar no Facebook e já colocar no YouTube esse que nós estamos gravando, que é o 3º estudo, estudo básico do G.K.Cel. Hoje nós vamos falar 2 tipos de mediunidade. Então acontece o seguinte, e continuamos com aquele pedido, né, irmão? A divulgação. Se um grupo de empresários, se alguém sentir de dar um terreno para nós, dar uma casa para nós, porque nós trabalhamos espiritualmente na internet. Nosso trabalho é só na internet e nós fazemos reunião na área livre, às terça-feira, que é o dia de hoje. Nós fazemos reunião na casa da Dona Graça, do São Paulo e da Eli. Dona Graça e São Paulo é um casal de idoso. A Eli, que é a secretária do nosso grupo, é uma das suas filhas, que faz manutenção do nosso celular. Nós somos esse grupo, somos um grupo de estudo. Se você quiser fazer parte, é só comunicar conosco. Se você tem aí na sua casa um cantinho, ou você quer ceder a sua casa para nós começarmos, porque nós precisamos de um lugar para nós formar o grupo, material, estudar material, porque na casa onde nós fazemos reunião não tem condição de nós fazermos o trabalho que precisamos de fazer. Mas se você tem aí algum lugar, uma sala, um cômodo, porque nós não podemos alugar salão, nem alugar casa agora, porque nós não temos trabalhador, não temos fundo. Agora, se você, empresário, quiser doar para nós um terreno, uma casa, esteja à vontade. Agora, se não quiser, nós continuamos a trabalhar espiritualmente, porque a obra é de Jesus. Quando nós recebemos a promessa, recebemos 2 promessas. Da nossa irmã que já desencarnou, né, nossa irmã Maria de Fátima, ela que psicografou o grupo socorrista do Cordeiro de Deus, que é 3 irmãos. Ele disse que o nosso grupo, o mundo inteiro ia conhecer o Evangelho em forma de semente de luz. Hoje o que nós estamos fazendo aqui, o mundo inteiro pode ouvir através da internet. Então, a primeira promessa já está sendo cumprida. Agora, a segunda é o seguinte, para nós não se preocupar com ajuda material. Porque no tempo certo, na hora certa, nós seríamos ajudados por uma pessoa que menos nós esperamos. Nós esperamos essa pessoa, porque, meu irmão, se nós tivermos a nossa casa, se nós tivermos o nosso grupo, nós podemos também não só levar o pão espiritual, mas também levar o pão material. Há muita criança, há muitos idosos, muitas famílias passando necessidade. O nosso governo diz que matou a fome do Brasil, mas matou a fome da família dele, dos companheiros dele. Mas o povão mesmo passa necessidade. Há mais de 30 mil moradores de rua nas capitais do Brasil. É só você examinar, para você ver que a rua está cheia de moradores de rua, mulheres, crianças, idosos, passando necessidade. O político não vê, ele pode ver agora, né, que é tempo de eleição. Mas passou o tempo da eleição, depois do dia 1º de janeiro, é só daqui 4 anos para eles começarem a enxergar nós outra vez. É isso daí. Bem, o programa não é para isso, mas veio na palavra, então está falado. Então a nossa primeira manifestação, que é 2 manifestações. Primeiramente eu vou falar da manifestação que eu chamo de sonambulismo. Meu irmão, minha irmã, você espírita, você que tem conhecimento, se você puder nos ajudar, por exemplo, até hoje
eu não consegui entender como é que faço para manifestar essa mediunidade, porque ela é independente. É como eles querem, não como nós queremos. Por exemplo, já tentei querer entrar em transe, né, em fazer essa mediunidade, mas não consigo. É quando eles querem, então acontece. É a mesma coisa, semelhante ao desdobramento, à emanação do Espírito. A gente deita para dormir, de repente a gente se levanta. Só que no desdobramento a gente levanta e vê o corpo na cama. Agora, com essa mediunidade, a gente não vê o corpo. É como que o lugar onde é que nós estamos se amplia. Aí então forma-se fila de pessoas que vêm pedir ajuda, vêm fazer perguntas, vêm pedir orientação. E o interessante, eu vejo pessoas vestidas de toda maneira, vestimento de outras épocas, de outros países, pessoas que falam em língua que não têm a menor ideia de que país e que língua que é. Mas só que quando eles falam comigo, eu entendo o que eles falam e respondo da maneira que eles podem entender. Isso é espírito. É a linguagem universal. Então a gente entende qualquer língua. É o dom de interpretar a língua. Mas só tem isso quando estou nessa manifestação dessa mediunidade. Então, vou contar uma que me marcou bastante. Uma certa vez chegou a mim uma criança de 11 a 12 anos. Percebia que era uma criança bem vestida, né? Uma criança assim de família bem abastada. Então ela se aproximou de mim, eu vi ela bem vestida, então eu, acompanhada por uma criança da mesma idade dela, mas com vestimenta de escravo. Era como que ela fosse o senhorzinho e estava sendo acompanhada por um filho de escravo para cuidar deles. Você compreende? Aí então eu vi aquilo ali e percebi que o que a criança bem vestida, sem problema nenhum, o que ela poderia precisar de mim? Então perguntei para ela, em que eu posso te ajudar? Então ela disse para mim, olha, me disseram que eu tinha que vir até você, para você me abraçar, porque eu preciso de umas energias que você pode me dar para mim, é só do que eu preciso. Então disse, pois não, então eu abracei aquela criança. Eu senti o corpo dela, então eu abracei ela forte, eu senti quando emanou de mim uma energia bastante acessível. Aí de repente ela respirou, assim como aliviada, né, e disse, é tudo que eu precisava, e desapareceu, desmaterializou. Aí eu olhei para aquela criança, a criança negra, né? Vestida de escravo. Aí eu disse, e você, meu querido? Em que eu posso te ajudar? Ele sorriu para mim e disse, não, eu não preciso de nada. Eu sou apenas o mentor espiritual daquele espírito. Então, de repente, ele cresceu e ficou adulto. Sorriu para mim e desmaterializou. Então eu entendi que ele é o anjo da guarda, como diz os católicos, o mentor espiritual, como diz os espíritas, a entidade, o guia, como diz os umbandistas e os candomblecistas. É aquele espírito que vem ajudar. Então, esse é um tipo de mediunidade que eu já tentei entrar em transe para ver se eu conseguia, porque é muito importante. Quando isso acontece, às vezes eu trabalho quase a noite toda. Às vezes até no tratamento da madrugada eu faço até atrasado, porque eu durmo mais. Então, vejo que é um trabalho importante. Agora, o segundo, como eu já contei nos meus, que eu trabalhei de 5 a 6 anos no seguro da Caixa Econômica, então quase toda a cidade, em várias cidades que nós íamos, aconteceu algo, porque a gente estava sempre pregando a doutrina dos espíritos, sempre orientando as pessoas, né, porque eram evangélicos e católicos, e eu e o Sebastião, que era espírita.
Então nós procurávamos pregar a doutrina dos Espíritos para ensinar o Evangelho, para libertar os nossos irmãos da religião, porque a religião escraviza. A religião não explica, ela complica. Então eles precisam de explicação, porque nós ensinamos através da doutrina dos Espíritos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos para explicar quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Meu irmão, este testemunho, você vai raciocinar. Depois você faz um comentário se aconteceu isso já com você. Então, nós estávamos um dia numa cidade, hoje eu vou falar o nome da cidade, é Jaú. Nós fomos para consertar duas casas, né, que tinham sido queimadas, incendiadas. Na primeira casa, a casa queimou, como sempre, só ficou a parede. Mas tinha um cômodo grande no fundo que estava coberto. Então nós dormíamos dentro daquele cômodo. Então, depois de um dia de trabalho, 6, a gente parava às 6 horas, né? 7 horas a gente tomava banho. Então aí ficava esperando a janta, né? Que o motoqueiro ia trazer para nós. Era delivery, né? Que ele entregava para nós. Nós éramos em 10. Eu e o encarregado, nós não bebemos, não temos a abstinência da dependência química, né? Da bebida, nem do cigarro, nem eu, nem ele. Então os outros, os 6, foram até o bar para tomar um aperitivo antes da janta, né? Então a gente arrumou a cama, o colchonete no chão, eu sentei no meu colchonete, perto da parede, ele no meio do cômodo, né? Sentado na cama dele. Então ele me fez uma pergunta e eu respondi para ele aquela pergunta dentro do Evangelho, mas na luz da doutrina dos Espíritos, porque ele é um católico, chama católico de carteirinha, católico apostólico romano, mas ele tinha a mente aberta para ouvir, ele não criticava nada, ele acreditava na igreja dele, ele acreditava na imagem da Aparecida, que era a mentora espiritual dele, e a gente nunca contestava isso, porque nós somos ecumênicos, nós não contestamos nada, nós apenas falamos que está errado. Agora, você não é obrigado a seguir. Você tem liberdade para fazer, como disse Jesus, vós sois o que você pensa. Não é o que o padre, o papa, o que o pastor pensa que você tem que ser, não. Você é livre, você é liberto. Não aceita ser dominado, ser escravo do homem, não. Você não é obrigado a se batizar, você não é obrigado a pagar dízimo, você não é obrigado a seguir igreja nenhuma. Você deve seguir a Deus e não é com temor, não. Seguir a Deus com amor, porque Deus é amor, nada existe fora desse amor. Não tenha medo de Deus, porque Deus é amor. Você é filho de Deus e Ele te ama. Então eu respondi a pergunta dele, aí ele parou e falou: Seu Francisco, o senhor sabe que eu acredito no que o senhor fala, porque o senhor é um homem de verdade, nunca vi o senhor contar uma mentira, o senhor não aceita mentira. Eu acredito no que o senhor... Só que tem uma coisa, eu não consigo acreditar na manifestação espiritual. Eu gostaria de acreditar. Eu gostaria que acontecesse alguma coisa para eu acreditar. Quando ele disse assim, minha irmã, saiu da parede atrás, né, de mim, saiu da parede 2 sombras. Então uma me pegou pelos braços, outra me pegou pela perna, deu um balanço assim e me jogou na parede. Quando ele me jogou na parede, eu fiquei esperando o impacto de bater na parede. Porque eu senti eles pegar na minha perna e nas minhas mãos. Eu fiquei esperando o impacto de bater na parede, porque a parede estava atrás de mim. Mas foi o contrário, eu senti que eu fui jogado no universo escuro. E eu parava. Então, no começo, nós que temos conhecimento, quando acontece isso, vai
o dom de medo que nós temos, que é um dom de Deus para a nossa proteção, né? Então, o primeiro sentimento é o dom do medo, né? Então, sente o medo, aí nós lembramos do nosso conhecimento, então simplesmente eu faço aquilo que eu ensino. Se acontecer isso com você, você for levado para um lugar e você quiser voltar para seu lugar, é só você pensa na cama, pensa no seu lar, onde é que você estava, pensa que você volta imediatamente, sem baque, sem ter força, você volta normalmente. Você abre os olhos e você está no corpo. Então, quando eu percebi que eu estava sendo obsidiado, então apenas me concentrei. Me concentrei, deixei do medo, voltei ao normal, me concentrei, aí eu voltei sentado na cama. Quando eu abri os olhos, foi coisa assim de 4 ou 5 segundos. O meu encarregado estava em pé com os olhos arregalados, assim, apavorado, e já tinha que gritar, né? E aí ele olhou para mim e disse: São Francisco, o que foi que aconteceu? Eu falei: não sei, o que foi que aconteceu? Até eu falei uma brincadeirinha, né? Falei assim: eu não sei o que aconteceu porque estou chegando agora. Eu falei justamente isso. Onde é que o senhor foi? Foi por quê? O senhor desapareceu. Quando eu perguntei que eu queria ver uma prova, o senhor desapareceu. Como é que o senhor faz isso? É mágica? É milagre? Calma. Eu disse para ele: calma, meu irmão. Vou contar o que aconteceu. Então aconteceu. Expliquei para ele o que aconteceu. Contei do espírito que me pegou, me jogou na parede, no mundo de treva, a concentração, e eu voltei no lugar. Eu disse então para ele: meu irmão, você não pediu a Jesus uma prova? Então ele permitiu que isso acontecesse para que você veja. Por exemplo, você que está me assistindo, você tem ideia do que seja isso? Você tem ideia do que aconteceu comigo? Meu irmão, no desdobramento, o espírito sai. É a mesma aparência do corpo, mas o corpo fica no lugar. Então, se fosse um desdobramento, eu ia ficar parado, ele ia ficar me vendo, sem falar. O que acontece com Chico, com Eurípides Bassanufo, quando saía em bicorporação, né, como Santo Antônio de Pádua, eles ficaram, o corpo ficou paralisado. E o espírito saiu. Agora, o que aconteceu comigo? Não, eu desmaterializei. Eu fui jogado na parede. Como é que eles jogaram o meu corpo na parede, se é matéria? O que atravessa a parede é o espírito. É isso que não tem explicação. Agora, tem os nossos irmãos, né, da Federativo, que eles falam que isso é fantasia, isso é miticismo. Critica o Chico, critica André Luiz por causa desse, porque Kardec não escreveu isso. Como que Kardec é 3 pontinhos entre parentes, né? Meu irmão, se Kardec não escreveu isso, eu não tenho nada com isso, porque Kardec não é o ponto final. Kardec fez igual. Jesus teve 3 anos para passar o evangelho para nós. Kardec teve de 57 a 69 para escrever o que ele escreveu. Mas ele não escreveu tudo. Nós continuamos. Isso aconteceu comigo. Não foi fantasia. Ele não inventou. Eu senti na pele. E eu tenho certeza disso. Coisa que acontece, que eu conto, aconteceu comigo. Eu vou contar, vou regravar, né, porque já gravei uma vez, vou regravar quando uma perua do ano 74, que é uma perua pesada, modelo antigo, né? Andou por 5 quilômetros sem gasolina. Sem gasolina.
sem fazer barulho no motor. E sem eu não ouvi os pneus, porque a gente ouve os pneus no asfalto, até chegar no portão da minha casa. Eu vou contar isso numa reunião do GKCEL, no estudo básico, não reunião, estudo básico. Eu vou contar, isso não é mediunidade não, porque isso é real. Porque mediunidade acontece espiritualmente, mas isso é real. Então, com certeza eu vou ter que poder contar isso na reunião pública, né? Porque não é mediunidade, isso é real, isso aconteceu. Mas isso é impossível, e eu não acredito. O Kardec, meu irmão, não importa se você acredita, você não importa o que você pensa. Isso aconteceu comigo. Como disse nosso irmão Edivaldo Pereira Franco, nós temos que falar, nós temos a obrigação de falar, porque se eu não falar, a culpa é minha. Agora, se eu falar e você não acreditar, é problema seu. Aí é com você, porque eu tenho certeza, olha, no nosso grupo nós temos mais de 110, a gente não sabe quanto, porque o Google fala assim, o Caminho do Amor Semente de Luz já tem mais de 110 inscritos, mais de 110, mas não fala quanto. Mais de 110 pode ser até 119, 118, né? Faltando um só para 120, né? Não é? Mas é importante que temos essas pessoas que nos ouvem. Na Itália, na França, em Colômbia, na Bolívia. Quase todo o estado do Brasil, nós temos comunicação. Nos Estados Unidos, em Portugal. Quer dizer, temos pessoas que nos ouvem. Nós falamos, o que nós falamos, nós sentimos, aconteceu conosco, nós não inventamos. Nós não somos como esse sacerdote que está na internet, esses pastores que estão na internet, inventando tudo, inventando testemunho, inventando história, mas na história para dar poder para Satanás que a igreja criou. Porque você pode prestar atenção mesmo. Quando eles não estão falando mal do espiritismo, que não fala mal de ninguém, que nós cuidamos de pregar o evangelho como ele é. Se você não obedece o evangelho de Jesus, nós não temos culpa. A nossa obrigação é dizer que você está acendendo a luzinha amarela. Por exemplo, meu irmão, você que se é evangélico, você que é católico, você está pela primeira vez, pega a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Eu não me lembro se está na tradução católica. Eu me lembro bem da última Bíblia que eu estudei bastante, foi que eu tinha o Novo Testamento, né? De João Ferreira de Almeida, então eu lia muito esse capítulo. Capítulo 2, tá? Vários vídeos eu falei primeiro capítulo, não é capítulo 2. João fala dessa maneira: filhinho, o que eu escrevo a vocês, eu ouvi da boca dele, de Jesus de Nazaré. Ele diz que aquele que ama a Deus, que serve a Deus, que obedece a Deus, mas que tenha preconceito de um irmão, por menor que seja, você não está em Deus, Deus não está em você, você está nas trevas. Meu irmão, como é que você, porque todos os irmãos, nem todos, né? Eu conheço irmão católico, irmão evangélico que não tem preconceito. Mas estou falando para você que tem preconceito. Você fala em língua, você profetiza. O Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo, como você fala. Você fala em língua, ele revela os mistérios para você. E por que ele não revela para você que você está nas trevas? Que o preconceito não é de Deus, é do poder das trevas. Por que não revela isso? Você não acha estranho, meu irmão? Percebem, as irmãs e irmãos que mais falam em língua, mais profetizam dentro de um grupo, são os mais fofoqueiros, os mais preconceituosos, são os mais egoístas, os mais orgulhosos. Nunca você vê a irmãzinha, o irmãozinho humildinho, lá no cantinho, lá dando graças a Deus, falar em língua, profetizar. Eles estão sempre fazendo a parte dele, fazendo o que ele sabe fazer.
É tempo de raciocinar. Hoje nós temos a internet. Meu irmão evangélico protestante, hoje a Bíblia não está mais em latim, está no altar, não. Que o Papa, só o Papa lia, o padre lia, porque ele aprende em latim. Aí ele explicava para você a maneira que ele quisesse. Hoje não, hoje você tem a Bíblia na mão, em português. Hoje você tem o celular. É só você querer. Conhece a verdade para ela te libertar. E se liberta, meu irmão, da escravidão religiosa. O Evangelho de Jesus, na luz da doutrina dos Espíritos, pode te libertar. A doutrina dos Espíritos não é uma religião. É filosofia, é ciência e espiritualidade. A doutrina dos Espíritos explica o Evangelho como ele é na luz da doutrina dos Espíritos. Meu irmão, a religião e a ciência têm que andar junto. É a mesma coisa a perna direita com a perna direita com a perna esquerda. Se faltar uma dessa, você fica manco, você não consegue andar. Então, meu irmão, para nós termos paz no planeta Terra, para nós quebrar a força desses políticos corruptos, mentirosos, dessas religiões falsas, enganosas, que a religião e a política veio para nos ajudar. Eles tiram o que é nosso e não dá nada para nós, não dá nada em troco. Nós precisamos nos libertar, porque nós pregamos a luz. Esses mentirosos, essas igrejas mentirosas, esses políticos corruptos são emissários das trevas. Treva é a ausência da luz. Simplesmente vamos resplandecer a nossa luz e ela desaparecerá. Eterno Deus e Pai de amor e bondade. Primeiramente, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Que nós temos oportunidade. Mesmo com 82 anos, cego, eu tenho a oportunidade de enviar para o mundo essa semente de luz. Por menor do que seja, Senhor, é melhor do que não fazer nada. Mas que essa semente, ela encontre um coração preparado, que ela possa nascer, crescer, evoluir. Meu irmão, você que assiste, você que concorda com os nossos pensamentos, quer se juntar a nós, vamos, porque uma varinha só é fácil de quebrar. Porque do jeito que o mundo, que a esquerda, né, quer destruir com a comunicação da internet, talvez daqui a uns dias eles tirem nós do ar. Mas essa semente já ficou plantada no seu coração. Então vai acontecer da mesma coisa que aconteceu com o Império Romano. Quanto mais perseguiam o cristão, mais eles cresciam. É isso que acontece. Que essa luz resplandeça nesse coração e que ele tenha coragem de nos procurar. Vamos nos ajuntar, porque unido, uma vara, como eu disse, só única é fácil de quebrar, mas várias varas juntas é difícil de quebrar. Então vamos nos unir, não para pregar religião, não para ser o maior, mas ser os verdadeiros. Porque nós não somos a verdade, nós pregamos a verdade. Conhece a verdade que ela te liberta. É só nos procurar, dá oportunidade para nós ir no seu grupo, falar dessa manifestação. Você que está procurando, porque tem várias igrejas que procuram o avivamento espiritual mundial. Meu irmão, como é que vai haver avivamento espiritual no mundo se vocês têm preconceito? Preconceito das trevas. Para ver o avivamento espiritual, nós temos que unir. Não precisa o católico virar evangélico, nem o evangélico virar candomblessista ou da Umbanda, não. Cada um no seu ministério, mas juntos vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Jesus disse, ninguém vai a lugar nenhum, a não ser através desse teu ensinamento. Por que que você insiste no lugar errado? Por que que você, se Jesus é o caminho, por que você está sempre na contramão? Pensa nisso, meu irmão. Saudações em Cristo Jesus. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um instrumento desse grupo. Um monitor. Um administrador. Eu comando, mas eu não mando.
Porque o nosso grupo, nós somos dirigidos por 12 irmãos ou irmã, 12 pessoas. Qualquer coisa para colocar no grupo, para tirar do grupo, nós unimos. A união é o símbolo da nossa casa. E nós fazemos uma eleição. O voto maior é o que vence. Mesmo assim, tem 90 dias para pôr em experiência. Depois fazemos a reunião novamente para fazer a averiguação. Se deu certo, nós continuamos com aquela ideia, com aquele pensamento, com aquele plano. Mas se não deu certo, nós daí ele começa um outro. É assim que até nós aceitar, nós temos que procurar a verdade para ela nos libertar. Espero vocês de braços abertos. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.